Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula darei seguimento à resolução de exercícios referentes à disciplina de Físico-Química A, nomeadamente à parte de Física de 11º ano. Irei então resolver um exercício referente ao movimento em planos inclinados. Vamos então, sem mais demoras, proceder à resolução do primeiro exercício. Vou proceder à leitura do enunciado. Um caminhão carrega um caixote de meia tonelada. Deixem-me só aqui colocar exercício 1, dados. O caixote tem uma massa de meia tonelada, o que significa que são 500 quilos. O camionista pretende descarregar o caixote usando um sistema hidráulico, cuja função é elevar lentamente a carroceria do caminhão. Considera que o caixote pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Vamos então proceder à linha A. E a linha A diz o seguinte: num dado instante, o ângulo θ que a carroceria faz com a horizontal é de 26 graus. Determina a razão entre as intensidades da força de atrito e da força de reação normal que atuam sobre o caixote. Força de atrito sobre a reação normal, que nós representamos assim. É isto que é pedido. Sabendo que nesse instante o caixote encontra-se em repouso, ou seja, sabendo que a resultante das forças é nula. Ok, só para terem a ideia do esquema, nós temos a carroceria do caminhão que faz um ângulo de 26, colocar antes assim, 26 graus. E o caixote está aqui. Ok. Tudo bem. Eu poderia representar as forças aqui, mas eu vou só colocar o referencial. Vejam, já resolvi alguns exercícios até de 10º ano, e nas videoaulas teóricas também vos falo disso, eu podia representar o referencial normal. Mas isso iria-me dar muitas forças oblíquas e daria muito trabalho a ter que as decompor em cada um dos eixos. Então reparem no que eu vou fazer. Vou considerar o eixo dos y perpendicular à superfície de contacto e o eixo do x paralelo à superfície de contacto. É bem mais eficiente assim. Agora, vou proceder à representação do referencial de fora, para não complicar tanto. E aqui vou representar todas as forças. Eu vou representar também no desenho, mas aqui vai ser mais fácil. Vamos ver. Ora, o caixote tem o peso, que eu posso aqui representar nesta componente aqui. Ok. Também há uma força de atrito, que fica aqui claro que se houvesse movimento, o movimento ocorreria neste sentido. Então, a força de atrito tem que ser contrária. Claro está, ok? Bom, e tem que haver a normal. Portanto, a normal e a força de atrito. Não há nada mais. Sempre só colocar aqui um T a seguir ao A. Não é obrigatório, mas eu gosto sempre. Pronto. E aparentemente não há nada mais. Mas há. O peso vai ter de se decompor. E vejam que ele terá uma componente em Y, que será o peso em Y, e terá uma componente em X, que será o peso na componente do X. E isto é que faz, claro que o desenho não está perfeito, porque reparem que tanto o peso em Y tem que ser igual à normal, como o peso em X tem que ser igual à força de atrito, porque a resultante das forças é nula. Mas se não houvesse esta decomposição, não havia nada a afetar a força de atrito e o corpo estaria a andar para trás. Não havia nada a afetar a normal e o corpo estaria a subir. Isso não faz sentido, ok? Está representado este conjunto de forças no corpo. Vamos então só fazer aqui uma coisa que é demasiado complicada.
Não é demasiado, mas pronto, é um bocadinho, vá. Vamos imaginar que, e não é nada mentira, não é? Como aqui estamos com uma basicamente paralela ao verdadeiro eixo, nós temos aqui este ângulo, certo? Pronto, este ângulo, se nós formos a ver, eu agora tenho como objetivo ir buscar, colocar o ângulo aqui, só que não me interessa o ângulo deste lado. Vamos aqui ver uma coisa. Como é que eu vos vou explicar isto de forma a que seja fácil de entender? Ora, se nós imaginarmos este triângulo aqui, se isto formar um triângulo, não é? Este é o 26. Portanto, este há de ser o que falta, o complementar, visto que aqui estamos perante o ângulo reto. Ok, mas se este é o complementar e se aqui também estamos perante o ângulo reto, este valor aqui é também 26. E eu aqui já posso colocar 26 graus. Certo? Eu espero que tenham entendido esta relação. Por favor, peguem nesta parte, escrevam novamente assim, o triângulo, não é? Lembrem-se que aqui é o peso, só para se situarem. E se aqui são os 26, aqui é o que falta. Lembrem-se que há um ângulo reto. Só que a partir do momento, e aqui está a normal, a partir do momento em que seguem para baixo, isto também é um ângulo reto. Portanto, estes 26 são estes 26. Por semelhança a triângulos, mas essencialmente por esta questão. É complicado, eu sei, mas se vocês virem isto com calma, acho que vão perceber. E então chegamos à conclusão que aqui está este ângulo. Ok, porquê este trabalho todo? Porque agora eu sei que a força resultante em x é 0 e a força resultante em y também. Ok, então a partir daqui eu posso desenvolver da seguinte forma. Vejamos, como o movimento é positivo para a esquerda, vamos então considerar as forças para a esquerda positivas. Ora, o peso em x é positivo. Eu agora iria somar, mas depois já só há uma negativa, que é a força de atrito. Tem sentido oposto, certo? E a soma das duas tem de dar 0. Já horizontalmente eu posso considerar, por exemplo, para cima positivo, ou para baixo seria indiferente. Portanto, se é para cima que é positivo, é a normal mais, e depois para baixo, a componente do peso em y, que será negativa. Igual a 0. A partir daqui, eu posso concluir que a componente do peso em x é igual à força de atrito, ou melhor dizendo, a força de atrito é a componente do peso em x, e a normal é a componente do peso em y. Tudo bem. Matematicamente já chegámos à conclusão que tínhamos chegado antes a nível de representação gráfica. Agora eu preciso saber quem é este peso em x e quem é este peso em y, mais trigonometria. Vamos ver. Se vocês repararem, o peso em y é mais fácil. O peso em y é o cateto. Eu agora vou precisar aqui de um à parte. Isto tem que ser muito bem explicado, senão pode dar asneira. Este cateto, visto que o ângulo está aqui, este cateto, peso em y, é o cateto adjacente ao ângulo. E o peso em x, embora esteja representado nesta parte, como os vetores são colineares, pode também ser este. Portanto, peso em x é o cateto oposto. E o peso, na sua componente total, é a hipotenusa. Portanto, automaticamente, eu sei que se este ângulo são 26 graus, eu sei que seno de 26 dará cateto oposto, peso em x, sobre hipotenusa, que é o peso. E já e agora vamos ver, cosseno de 26 será o cateto adjacente peso em y sobre o peso. Cá está. Como eu quero isolar em ordem aos p's em x e p em y, então eu vou multiplicar o seno pelo peso e vou multiplicar o cosseno pelo peso. Vamos cá ver então. Terei automaticamente o peso em x será seno de 26 vezes o peso e o peso em y será cosseno de 26 vezes o peso. Estavam-me a pedir a relação, e eu vou recordar, entre a força de atrito e a normal. Ok, então a relação entre a força de atrito e a normal não é nada mais, nada menos do que a relação entre seno de 26
vezes o peso sobre cosseno de 26 vezes o peso. Como o peso é igual, simplifica, vai-me dar seno sobre cosseno, matematicamente, que é tangente de 26. E quanto é que é a tangente de 26? 0,49. E esta é a relação entre a força de atrito e a normal. Certo? Vamos então para a linha B. A linha B diz o seguinte. Estes exercícios são engraçados porque são demasiado trabalhosos, não é? Então, no fim de os resolver, o que é que eu aqui fiz? Mas até é fácil. Bom, a linha B. Calcula o ângulo que a carroçaria faz com a horizontal a partir do qual o caixote começa a escorregar. O módulo da força de atrito máxima que atua sobre o caixote é 2,50 vezes 10 elevado a 3 newtons. Bom, vamos aqui ver uma coisa. A carroçaria estava a 26 graus, mas pelos vistos o caixote ainda não se movia. E agora há de haver um ângulo maior que 26, a carroçaria ainda há de levantar mais, até que chega a um ponto que se chama o ponto da iminência do movimento, que é um ponto a partir do qual o caixote vai começar a mover-se. Nesse ponto ele ainda não se move, portanto a resultante das forças ainda é nula, mas a força de atrito que está a atuar vai ser máxima. A partir desse momento não vai haver força de atrito que segure o caixote. Tá bom? A componente do peso em X vai ultrapassar o valor da força de atrito máxima e o caixote terá de escorregar. Não é o caso ainda, tá? Bom, então agora sim, depois desta explicaçãozinha, uma nova página para uma nova linha e aqui, bem, vou ter que fazer o desenho novamente. Cá está a carroçaria levantada. Cá está o caixote. E agora o que eu quero saber é este ângulo, tá? Que tem que ser maior que 26, não restem dúvidas. Bom, o que é que eu posso daqui saber? Reparem que eu aqui posso recorrer apenas à componente do x. Aqui já sabemos que é a componente dos y e aqui a componente do x. Tudo bem. Então, eu posso considerar o seguinte. A força resultante em x é nula, porque a iminência do movimento ainda não é movimentar-se. É na iminência. Isto significa o quê? Um bocadinho baseado na imagem. Eu mesmo assim vou representar novamente. O peso está aqui, portanto aqui terei a componente do peso em x. E aqui é normal, vetorialmente falando, claro está, e aqui a força de atrito. Pronto, agora sim está mais completo. Então, em x eu sei que tenho o peso mais menos a força de atrito a dar 0. Ou seja, o peso em x é igual à força de atrito. Isto é importante, porque agora eu sei que, e isto é um bocadinho com base no que fiz há pouco, para o peso em x a relação é o seno. Portanto, eu sei que o meu peso em x é a massa vezes a aceleração gravítica vezes o seno. Mas o seno de quem? Do tal ângulo θ que também se pode representar aqui. Isto tem que dar igual a quê? À força de atrito. Lembrem-se que um dos dados era a força de atrito como sendo 2,50 vezes 10 elevado a 3 newtons. Portanto, igual a 2,50 vezes 10 elevado a 3. A partir daqui sabemos tudo excepto o θ, que é o que queremos saber. Seno de θ será 2,50 vezes 10 elevado a 3, tudo a dividir pela massa. Ora, recordando a massa do caixote eram 500 kg, vezes a gravidade, que vamos assumir 10 metros por segundo quadrado. A partir daqui, o nosso ângulo θ é aquilo a que chamamos seno menos 1 nas calculadoras, ou arcosseno matematicamente falando, de 2,50 vezes 10 elevado a 3 sobre 500 vezes 10. E o valor dará 30 graus. Bem, isto até é engraçado, porque o 500 vezes 10 dá 5.000. 5 vezes 10 elevado a 3. Corta o 10 elevado a 3. 2,5 sobre 5 dá 0,5.
em que ângulo é que o seno dá 0,5? Em 30. Faz sentido. Portanto, é esse o ângulo que está supostamente na iminência. Tudo bem. A minha questão adicional agora, e a última linha, é, partindo do pressuposto que a carroçaria sobe até os 40 graus, ou seja, que o θ agora são 40 graus, qual será a aceleração adquirida pelo sistema? E isto é muito fácil, porque a partir do momento em que o ângulo ultrapassa o ângulo referente à iminência do movimento, a força resultante em x passa a ser a massa vezes a aceleração. Lei fundamental da dinâmica. Como tem sido sempre. Simplesmente como o repouso significa aceleração nula, igualamos a zero. Na verdade, estamos a igualar a massa vezes a aceleração com a aceleração nula. Isso é que é importante saber. A partir daqui, nós sabemos que a resultante das forças em x é a componente do peso em x menos a força de atrito. Bom, e a força de atrito nós já sabemos, a máxima era este valor. Ela não vai ser mais que isto. Ok. Aliás, ela depois até tem tendência a ser menos e eu já vos vou justificar porquê. Eu não vou usar este valor aqui, vou usar um valor inferior. Ora, e isto será igual à massa vezes a aceleração do sistema. E nós queremos saber a aceleração do sistema. Uma nota muito importante. Enquanto estamos em estática, a força de atrito, ou seja, no repouso, a força de atrito é igual à normal vezes um coeficiente de atrito estático. Quando estamos em movimento, a força de atrito é igual à normal vezes um coeficiente de atrito cinético, onde, e isto é que é fundamental, o atrito cinético o coeficiente de atrito cinético é inferior ao coeficiente de atrito estático. Daí, a força de atrito quando há movimento ser inferior à força de atrito quando o corpo está parado. Eu vou dar então aqui uma força de atrito inferior. A força de atrito, por exemplo, de 1,8 vezes 10 elevado a 3 newtons. De realçar que o peso em x é a massa vezes a aceleração vezes o seno de θ, que aqui será seno de 40, e o resto é tudo sabido, a massa são 500 kg, à exceção da aceleração. Portanto, a partir daqui, nós vamos estimar a aceleração como sendo o peso em x, ou seja, a massa vezes a aceleração gravítica vezes seno de 40, a subtrair pela força de atrito, 1,8 vezes 10 elevado a 3, sobre a massa, 500 kg. Já agora, este mg é, na realidade, 500 vezes 10. E, a partir deste momento, estamos em condições de estimar a aceleração do sistema. A aceleração que o caixote adquire quando se desloca, quando desce pela carroçaria. E, neste caso, teremos 500 vezes 10 vezes seno de 40 menos 1,8 vezes 10 elevado a 3, tudo a dividir por 500. E o valor vai dar 2, arredondado a duas casas decimais, 83 metros por segundo quadrado. E esta é a aceleração do sistema. E pronto, temos então assim um exercício resolvido referente aos planos inclinados e que aborda tudo aquilo que considero importante para efeitos de disciplina, até mesmo de exame nacional, porque aborda o caso do repouso ou velocidade constante. Em ambos os casos a aceleração é nula e, portanto, a resultante das forças tem de ser nula, ou então quando há aceleração, e nesse caso podemos verificar que a resultante das forças tem que ser a massa vezes a aceleração, como a segunda lei de Newton o diz. Ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida adicional, por favor, não hesitem em contactar, ok? Um forte abraço físico a todos!
Adeus.